Pronto. Estão enxergando a tela? Sim. Pero só não esquece de colocar, gravar a aula depois. Ah, mas acho que aqui... Porque aqui está stop vídeo, não é aqui? Mas para nós ainda não aparece que tá gravando. Deixa eu procurar aqui. Eu acho que aqui só... É, porque aqui é o meu vídeo. Vocês lembram onde é que é aqui para pôr para gravar? Acho que é do lado da onde tu compartilha a tela. É na beirada de cima, se eu não me engano, Pro. Sim, pois é. Só que aí aqui eu só desligo minha câmera. Aqui é para compartilhar a tela, participantes. Eu não sei quem foi que disse que ele ficava gravando automático. Não, prof, ele não grava automático. Onde a senhora compartilha a tela, ali na barrinha ali embaixo, tem uma bolinha escrito gravação. Deixa eu voltar para a tela aqui. Que engraçado que não está aparecendo nessa parte, que vocês estão vendo eu compartilhar a tela, né? Sim. Pois é. Então, aqui está o áudio, aqui está o vídeo, só que aqui, se eu apertar, eu só tiro o meu vídeo. Ali do lado onde tu compartilhou a tela, não tem, tipo, o chat e um botãozinho para gravar, escrito gravar ou record? Pior que não, pior que não. E até aqui na parte do mais, também não aparece. Acho que aqui... Deixa eu ver agora. Aqui no maisinho, estava falando... acho que agora tá. Agora, sim, agora começou a gravar. Tá. Mas engraçado, não apareceu antes, mas tá bom. Agora foi. Então, vamos conversar um pouquinho sobre meningoencefalite, tá? Atualmente, tá? A gente tem utilizado mais dessa denominação. Quando a gente quer falar de uma do que seria antigamente chamado puramente de meningite.
Porque quando a gente fala, né, em meningite, a gente está falando de uma infecção exclusiva das meninges, né? E dentro de uma infecção do sistema nervoso central, é muito complicado, assim, e muito difícil a gente ter exclusivamente uma alteração das meninges, tá? Na grande maioria das vezes, a gente vai ter também um comprometimento do encéfalo. E como é que eu sei que eu tenho um comprometimento do encéfalo? Quando eu tenho alterações do meu sensório, né? Então, geralmente, numa meningite, e principalmente nas crianças, a gente vai ter irritabilidade, né, extrema, a gente vai ter sonolência, pode ser que tenha crise convulsiva. Então, isso tudo, né, está nos demonstrando que não é uma patologia que está atingindo só a meninge. Então, não fica restrita ali aquele território, ela acaba também infectando o encéfalo, tá? Então, atualmente, a gente acaba, né, o correto seria a gente falar em meningoencefalite, tá? Eu vou abordar principalmente as meningoencefalites bacterianas, tá? E vou falar também um pouquinho da viral. Mas para abranger, por exemplo, o que ocorrem por parasita, né, por fungo, né, eu vou citar algumas coisas, mas a gente não vai se aprofundar muito, tá? Até porque as bacterianas, as assépticas e a viral são as mais comuns que ocorrem, tá? Então, vamos lá. Então, quanto ao conceito, né, a meningite, puramente, a meningite é uma doença inflamatória das meninges, né, que são as membranas ali que recobrem, né, o cérebro, né, o encéfalo e a coluna vertebral, tá? Então, seria uma infecção que acomete exclusivamente essa membrana, tá? Essas membranas, no caso. E aí, dentro das infecções do sistema nervoso central, a gente tem as meningites, a gente pode ter a ventriculite, né, as encefalites, que aí pegam, né, exclusivamente o encéfalo, tá? Então, dependendo de qual a sintomatologia do paciente, a gente vai ter uma infecção em uma determinada área aqui do sistema nervoso central, tá? Nos lactentes jovens, né? O que são os lactentes jovens? As crianças de 1 ano de idade, né? Lactente até os 2 anos. Os jovens é até 1 ano de idade. Então, na maioria das vezes, o mais difícil é a gente conseguir pensar no diagnóstico de meningite para essa faixa etária. Por quê? É muito, muito difícil a gente encontrar sinais meníngeos, né? Aqueles sinais do Kernig, Brudzinski. Então, numa criança abaixo de 1 ano, a gente não vai encontrar esse achado para poder pensar em meningite. Algumas vezes eles não vão fazer febre, né? O que a gente vai ter de principal sintoma é a alteração do sensório. É uma irritabilidade extrema, né? Que a gente já medicou para dor, a mãe não consegue consolar. Às vezes pode ter vômito, a fontanela vai estar abaulada, então depois eu vou falar um pouquinho do quadro clínico, né, mais detalhado, nos lactentes jovens também, tá? Então, geralmente, nessa faixa etária é que fica mais difícil da gente fechar, ou pensar pelo menos no diagnóstico, né? Então, a gente tem que conhecer a doença para conseguir pensar nesse diagnóstico. Nos Estados Unidos, né, a incidência é aproximadamente de 2 a 4 casos para cada 1.000 habitantes, isso só de meningite bacteriana, e que causa mais de 1.500 mortes por ano, tá? As meningites assépticas, né, elas ocorrem entre 10.000 e 75.000 casos, isso nos Estados Unidos. No Brasil, a gente sabe que é subnotificado, a gente não consegue ter, né, uma prevalência dessa doença, tá? É uma doença que ocorre mais no inverno, né? E na faixa etária pediátrica, ela vai ocorrer mais nos menores de 5 anos, tá? E assim, é uma doença do inverno, porque a gente vai ver ali que em questões de
de fisiopatologia, ela é uma doença que geralmente ela é uma complicação, né, de algum quadro, né, infeccioso de sistema de vias aéreas superiores ali. Então, a gente acaba tendo muito mais doenças respiratórias no inverno, e por conta disso a gente acaba também tendo muito mais infecções do sistema nervoso central ali, né, nesse período também. Também é um momento que a gente tem mais aglomeração, né, não tem tanta circulação de ar, as casas geralmente estão fechadas, então acaba sendo um momento que mais tem incidência de meningite, tá? Principalmente a bacteriana. Quanto aos agentes etiológicos, né, os principais, né, é a Neisseria, né, do tipo B e C, né, o estrepto, o hemófilos, ele antigamente, né, antes da vacina, ele era um dos principais agentes que ocorria principalmente nos menores de 2 anos, tá? E, né, qualquer outra bactéria, estáfilo, né, Klebsiella, qualquer outra bactéria pode acometer, mas esses aqui são os principais, tá? Inclusive nos adultos também, a Neisseria e o estrepto também são um dos principais agentes, tá? Causadores de meningite. Já nas virais, a gente vai ter o enterovírus, o herpes, mais o vírus do sarampo pode causar, tá? Qualquer vírus, né? Pode, né? O Covid, né? Ou pode o corona, né? Pode causar também. Então, qualquer vírus pode acometer o sistema nervoso central, tá? E outras patologias, né? Outros agentes seria o criptococo, né? Que é um fungo. Ele é mais comum, né, de ocorrer em pacientes que são imunossuprimidos, né? Então, um paciente que seja HIV, né? Ele também pode ser acometido pelo criptococo, tá? Tem que pensar também muito na questão do ambiente, né? Acomete, por exemplo, também pessoas que lidam muito com fezes de aves, né? Então, granjeiro tá ali, trabalha, né, com ave, então também pode ser uma forma de contaminação, né? Ou alguém que more perto de um local que tenha muito pombo, né? Então, através das fezes do pombo também pode se contaminar. E é uma meningite, assim, que causa uma hipertensão, né, intracraniana. Ela é uma meningite mais subaguda, né? Então, não vai dar sintomatologia assim tão aguda quanto uma meningite bacteriana. Então, às vezes, a pessoa fica 2 semanas, 3 semanas com sintomas, assim, de cefaleia, de vômito, até que realmente, pela hipertensão intracraniana, vá ocorrendo um agravamento, né? E aí a pessoa pode vir a convulsionar, pode fazer um AVC, então pode ter várias outras sequelas. E vai ter sintomas de hipertensão intracraniana devido, né, à hidrocefalia, que geralmente é tetraventricular. Então, os 4, né, ventrículos aumentam de tamanho. E uma das sequelas, assim, principais da meningite pelo criptococo é a cegueira, né? A pessoa acaba evoluindo com uma amaurose, tá? Então, se pensar num quadro que está acometendo ali um encéfalo de forma mais subaguda, né? Às vezes pode ter febre, às vezes não, né? Porque como acomete também imunossuprimidos, às vezes acaba não fazendo assim um quadro de febre, às vezes pode fazer hipotermia, né? Ou nem ter alteração da temperatura. Então, quando a gente, né, tem um quadro assim mais subagudo e tem uma imagem com uma hidrocefalia assim tão importante, um dos agentes principais a pensar é o cripto, né, o criptococo, e também a tuberculose, né? Então, também é um outro agente que acaba também fazendo um quadro mais subagudo e que também leva a uma hidrocefalia também bem importante, né? Nas outras meningites bacterianas, assim, a gente até tem um aumento de pressão também, né? Mas não é assim tão intenso e não chega a fazer assim, uma hidrocefalia como nesses outros agentes, tá?
Então, aqui só para ficar mais detalhado para vocês quanto ao agente etiológico, né? Então, de 0 a 2 meses, tá? A gente tem o E. coli, né? Que é uma bactéria, o E. coli, a Klebsiella, que são bactérias que estão ali na flora intestinal já do recém-nascido, tá? O Streptogalactiae, né, que é o Strepto B, tá? E a Listéria, então, são agentes que a gente encontra, né, no canal vaginal ali, tá? Por isso que é importante a gente fazer ali no final da gestação, por volta ali de 35, 36 semanas, né, faz a pesquisa de estrepto no canal para poder fazer a profilaxia se a mãe for evoluir para né, se ela tem o Strepto B, fazer o antibiótico antes do parto, tá? Justamente pelo risco de contaminação e porque quando a criança é acometida pelo Strepto B, ela faz uma sepse gravíssima, ela pode fazer uma meningite gravíssima, que geralmente acaba evoluindo com uma encefalopatia, né, não progressiva, ou seja, faz lesões, lesões assim de leucomalácia. A criança, eu vi assim durante a residência, muita criança evoluindo com leucomalácia multicística, ou seja, como se fossem ilhas de cérebro, assim, na cabeça da criança, né? Tamanha gravidade dessa infecção. Então, se é algo que dá para a gente prevenir, né, a gente tem que pesquisar, tem que fazer um antibiótico ali, né, naquelas horas que antecedem o parto, para que a mãe possa evoluir com segurança, né, diminuindo ali o risco de contaminação para o bebê pelo Strepto B, tá? Entre 2 meses e 5 anos, a gente tem a Neisseria também, né? Então, fica já meio parecido com os agentes do adulto, né? Que seria a Neisseria e o Strepto, tá? Isso acima dos 5 anos também. Abaixo dos 5 anos, também a gente tem que citar o Hemófilos, né? Só lembrando que ele, antigamente, né? Antes da vacina, ele era o primeiro agente, né? Mas para vocês verem como uma medida de vacinação, ela pode modificar, né, a prevalência das doenças. Por isso que é importante a questão da campanha de vacinação, a gente conseguir orientar bem os pais de que é necessário vacinar, inclusive para as doenças que já estão quase erradicadas, justamente para que não voltem para a população, e porque a gente vê mudança, sim, no padrão de acometimento dessas doenças. Então, antes da vacina, ele era o primeiro agente, né? Com a vacina, já reduziu bastante, tá? Então, lembrar que de 2 meses a 5 anos são os agentes que colonizam ali a nasofaringe, tá? Então, isso também acontece, né, na vida adulta também, tá? Então, assim, por que, né, essa preocupação com a meningite? A meningite, ela é uma emergência médica, tá? Quanto antes a gente pensar num diagnóstico e a gente iniciar a medicação em tempo hábil, a gente consegue diminuir a mortalidade e diminuir a morbidade também da doença, tá? Então, pensou na doença, tenta já fazer, né? Claro, a gente vai conversar quais são as contraindicações de se fazer uma punção lombar, né? Mas tentar fazer e já iniciar com antibiótico, tá? Então, quanto à patogênese, tá? Geralmente são os agentes de colonização da nasofaringe, né? Que vai ocorrer uma translocação pela corrente sanguínea e disseminação pelas meninges, tá? Por isso que no recém-nascido, mas como é que a bactéria do intestino vai causar meningite no bebê? Justamente por conta dessa translocação bacteriana, né? Então, geralmente as sepses no recém-nascido, elas ocorrem por essas bactérias. Então, acaba ocorrendo também a translocação e elas também vão disseminar pela meninge, tá? Então, por isso que o E. coli e a Klebsiella também são agentes presentes no recém-nascido, tá? E já nas crianças acima ali dos 2 meses e até adultos, seriam mais esses agentes aqui, né? O pneumo, a Neisseria e o Hemófilos do tipo B, tá?
Então, a gente vai ter os agentes que vão atravessar o epitélio, né, vão chegar à corrente sanguínea, vai ter, então, essa passagem, né, através aqui, ó, sangue, né, corrente sanguínea e as meninges, tá? Então, pode ocorrer, e assim, quanto melhor, vamos dizer assim, o meu sistema imunológico, tá? Mais agudo pode ser os meus sintomas e mais intenso também eles vão ser, porque eu vou estar produzindo as citocinas pró-inflamatórias, então, TNF-alfa, né, a beta, o alfa, a interleucina 1, a 6, então, que são citocinas inflamatórias, então, vai fazer com que ocorra um edema maior, né, então eu vou ter uma exacerbação maior do quadro. Muitas vezes, se é um idoso, se é um paciente imunossuprimido, às vezes é uma meningite, por exemplo, bacteriana por meningo, mas ele vai demorar muito mais tempo, ao invés de fazer os sintomas em 48, 72 horas, eles vão fazer, às vezes, sintomas quase uma semana depois, né? Vão tendo sintomas mais leves, mas isso não quer dizer que sejam infecções menos graves, tá? Pelo contrário, porque aí muitas vezes já podem chegar com abscesso, né? Já podem chegar com complicações maiores, tá? Então, dependendo, quanto mais intensa essa minha reação inflamatória, mais alterações eu vou ter, tá? E muito mais rápido. Outra forma de evoluir, então, a gente separa, né, pelas infecções, né? Então, uma sinusite, que pode complicar para uma meningite, uma mastoidite, uma otite média, por isso que é importante a gente tratar direito, principalmente nos lactentes jovens, né? Então, alguma infecção de via aérea superior que acaba complicando com uma meningite, tá? Também, se for um paciente que teve algum trauma com exposição de massa encefálica ou passou por algum procedimento neurocirúrgico, então, nesses casos aqui, pensar também em outros agentes, como o gram-negativo, como a pseudomonas, né? O estáfilo, então a gente já pensa também, e nos agentes mais comuns ali dentro daquele hospital, tá? Então, se eu tenho uma DVP, né, que seria a derivação, né, do ventrículo peritônio, ou uma derivação externa, aquilo ali também é um meio de contaminação e que pode acabar evoluindo para uma meningite, tá? Se eu tenho uma infecção em outra parte do corpo, né? Por exemplo, eu tive uma vez na residência também um paciente que evoluiu com abscessos de sistema nervoso central e que o foco primário dele era uma infecção renal, né? Então, ou se o paciente tem uma endocardite, né? E ali aquele agente, então, da endocardite pode acabar infectando também o sistema nervoso central, tá? Então, os sinais e sintomas, eles vão depender de 3 principais fatores: a idade do paciente, a duração da doença e a resposta inflamatória do hospedeiro, tá? Então, como eu falei para vocês, assim, os lactentes, e principalmente os lactentes jovens, né, às vezes fica mais difícil da gente pensar. Então, às vezes é uma criança que ela vem já com febre, de mais ou menos umas 48 horas, a mãe chega dizendo que a criança só não está comendo, está mais hipoativa, não brinca, não sorri, está diferente do normal, mas muitas vezes não vai ter vômito, tá? E aí, de repente, vai lá, tu examina, ainda não tem fontanela abaulada, mas ali das 6 horas a criança começa a abaular a fontanela, ela pode começar a ter os vômitos, ou ela pode abrir um quadro já com uma crise convulsiva, tá? E lembrando que, assim, Kern, Brudzinski, a gente não vai encontrar positivo nessa faixa etária, tá? Um sinal que a gente pode fazer é esse sinal de Lesage aqui no recém-nascido, né? Que o que seria? A gente, no recém-nascido e no lactente jovem, a gente coloca o bebê de pé numa superfície, coloca ali ele em pezinho na maca, né? Tem que apoiar o pé dele na maca, e aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar fazer uma postura de opistótono, né? Então, ele vai fazer uma flexão ali da coluna, uma extensão, perdão, do tronco para trás, para
tentar diminuir a compressão ali da coluna, né, das terminações nervosas. Então, esse sinal aqui é o que a gente pode usar no recém-nascido e no lactente, né? Tentar obter o Kernig e o Brodzinski não adianta, tá? Nas crianças maiores, não. Nas crianças maiores, aí já é parecido com o adulto, né? E eles vão fazer aquela tríade clássica de dor de cabeça, e geralmente é uma dor de cabeça que a gente diz que é holocraniana, que pega todo o crânio. Aí tu tem vômitos, e são os vômitos em jato, né? Ou seja, são aqueles vômitos que não vem precedido de náusea. A criança não tem algo que avise que vai vomitar, simplesmente a pessoa vai lá e vomita, tá? Pode ter confusão mental, a irritabilidade, né? Então, vai ter o sinal ali de alteração de sensório, uma criança que só está dormindo, que tu tenta acordar, ela acorda muito pouco, né? Então, e pode também ter as crises convulsivas nas crianças maiores, tá? As petequias aqui, né? Lembrar mais, assim, principalmente nas meningococcemias, tá? Então, lembrar de examinar, assim, toda a criança, né? Principalmente essas petequias aqui na meningococcemia, elas ocorrem principalmente, elas iniciam nos membros inferiores, então vão aparecendo nos membros inferiores e aí depois é que vai passando para todo o corpo. Então, lembrar de avaliar a criança como um todo, né? Principalmente se chega aquela criança que a gente, né, criança assim, não está bem, ela chegou no consultório, a gente já consegue identificar que aquela criança não está bem, tá? Então, e assim como muitas vezes pode ser que não esteja bem só pela febre, por isso que num pronto atendimento, ainda mais os pequenininhos, assim, o correto é a gente, chegou com 39 de febre, a criança está com toda aquela cara de toxemia, medica, deixa em observação e reavalia aquela criança sem febre, porque a criança também pode ficar bem alterada, assim, puramente pela febre. Então, isso nos ajuda, né, numa avaliação, chegou a criança com febre, mediquei, passou a febre, a criança continua toxemiada, opa, isso aqui não me parece uma infecção viral, isso aqui me parece algo mais bacteriano, porque a criança com uma infecção viral, ela vai, depois da febre, ela volta a ser o que ela era, ela brinca, ela sorri, ela fica ativa, então avaliar uma criança na emergência, principalmente os lactentes jovens ali com febre e sem febre, pode mudar, né, a nossa impressão diagnóstica. Então, as manifestações clínicas, né? O que seria importante aqui? A gente identificar se tem alguma contraindicação para a realização de punção lombar, tá? Então, tem as contraindicações absolutas, né? Então, por exemplo, se é um paciente que chega com sinais de hipertensão intracraniana, eu não vou sair colocando uma agulha na coluna dele fazendo punção, tá? Eu preciso, antes, descartar que esse paciente, por exemplo, não tenha um abscesso que possa estar fazendo desvio de linha média e que possa levar a uma herniação, tá? E aí, eu preciso, né, nesses casos aqui, se o paciente chega com sinais de hipertensão intracraniana, eu preciso de uma imagem, porque, os sintomas de meningite, eles também podem, né, sugerir uma hipertensão intracraniana, mas eu não tenho ali um risco de herniação e de repente, levar esse paciente à morte, né, por comprimir ali o meu tronco, tá? Então, eu preciso descartar que eu não tenha, por exemplo, um tumor, um paciente pode estar também rebaixado, pode estar convulsionando, pode estar fazendo febre por um tumor do sistema nervoso central, né? E que pode já estar fazendo desvio de linha média ali. Então, eu preciso de uma imagem nesses casos, né? Se chega um paciente ali para ti que está com uma hemiparesia, por exemplo, né? O paciente era ígido, chega lá com uma hemiparesia. A mãe diz para a gente assim, mas ele convulsionou em casa. Pode ser uma paralisia ditódica, uma paralisia que ocorre após uma crise convulsiva, mas que o paciente recupera 24 horas depois dos movimentos? Pode, mas também pode ser um abscesso, né? Pode ser uma hemorragia, pode ser outros casos, outras coisas que possam estar levando a essa hemiparesia. Então, eu preciso, antes de uma imagem, para depois pensar em puncionar esse paciente,
tá? E outra contraindicação ali é se eu tiver uma infecção ali, né, na região lombar. Então, vamos dizer que o paciente tenha lesões de herpes, né, ali na região lombar. Ou possa estar fazendo uma infecção bacteriana ali na região lombar. Eu não vou sair funcionando, porque eu posso, né, jogar o agente para dentro da coluna do paciente, tá? E as contraindicações relativas seria a condição clínica, né? Então, se é um paciente que está instável hemodinamicamente, que está fazendo uma plaquetopenia, né, menor de 50 mil, os oncologistas, eles funcionam abaixo de entre 50 mil e 20 mil, para eles é super tranquilo de funcionar, tá? De maneira geral, clínicos, né, os pediatras, eles ficam ali com aquele número, abaixo de 50 mil, tem mais receio de funcionar, com medo de que esse paciente possa evoluir para uma hemorragia, tá? E os distúrbios de coagulação também, né? O RNI aqui alargado, maior do que 1,4, também, né? Tem que pensar se vai fazer a punção lombar ou não, tá? É importante, então, né, coletar a história para ver se identifica algum sítio de infecção anterior, por exemplo, aquele paciente que já estava tratando um abscesso renal, né, e que começou a fazer depois alteração de sensório, que começou a ter febre novamente, a gente vai pensar que é o agente, né, não vou pensar que é um outro agente infeccioso que está causando ali a meningite dele. Não, provavelmente é ali do foco, do foco anterior que ele já estava tratando, tá? E tentar definir o local, né, da infecção, se tem alteração de sensório, tem uma encefalite associada, se é só sintomas radiculares ali, então é mais uma infecção meníngea, né, se pode ter alterações também da medula, tá? Então tentar definir através do exame de onde que é, qual é o local do sistema nervoso central. Então, aqui só relembrando a tríade clássica, né? A febre, cefaleia e o meningismo, tá? Então, a febre acompanhada de um mal-estar geral, com mialgia, né? Então, tu tem uma prostração maior, tá? Mas a ausência de febre não exclui que não possa ser uma meningite, tá? Lembra que criança menor pode não fazer febre, idoso pode não fazer febre, os imunossuprimidos podem não fazer febre, por isso que numa emergência é importante a gente perguntar também se o paciente tem alguma doença de base, se ele usa alguma medicação crônica, né? Porque pode ser um paciente, por exemplo, com uma artrite reumatoide, que usa um metotrexato, ou que usa um outro imunomodulador, que chega ali com sintomas de cefaleia, de vômito, tá fazendo febre? Não, não tá. Aí vai tentar ver se tem meningismo, fica ali na dúvida, não é meningite, né? Pode ser que seja um paciente que é imunossuprimido, né? Então tem que olhar com mais cuidado aí para esses pacientes, tá? Paciente que está fazendo uma quimioterapia, por exemplo, também, né? Então, cuidado ali na avaliação da emergência, tá? A cefaleia, né? Então, geralmente ela é holocraniana, ou seja, pega todo o crânio, né? Vem acompanhada de fotofobia, de náuseas e de vômito, tá? E o meningismo, né? Vai estar presente em 75% das meningites bacterianas, tá? E cuidado aqui nos menores de 1 ano. Também podem vir, né? Quando a gente fala em meningismo, seria alterações do sistema nervoso central. Então, entram aí também as crises epiléticas que podem ter, né? A alteração do estado de consciência. Então, pode ser um paciente que chegue comatoso, tá? Que possa apresentar algum déficit neurológico focal, né? Aqui, para vocês, né, observarem as petequias, né? Então, numa infecção, numa meningococcemia, tá? E aqui os sinais, né, que eu estava falando para vocês, o Kernig, tá? E o Brudzinski, tá? Lembrando que a resposta, né, do Kernig, do Brudzinski, né, às vezes a gente fica ali só fixado na nuca do paciente, mas lembrando que a resposta do sinal é a flexão aqui dos membros inferiores, tá? Então, às vezes a pessoa fica
vai lá, tenta fazer a flexão ali da cabeça da criança, e aí fica com as mãos na perna da criança, né? E aí não deixa a criança fazer a resposta direito do sinal, tá? Então, lembrar que a resposta do sinal corretamente seria essa, tá? E no Kernig, né, fazer a proteção aqui, né, do joelho, a gente faz a extensão e tem uma irradiação, né, da dor aqui para a região lombar, tá? O Laseg, ele é bem semelhante, né, ao Kernig, tá? A gente tem também, a resposta vai ser a mesma, assim, o sinal do tripé, que aí esse sinal do tripé também serve para a gente avaliar os lactentes que já sentam, né, sem apoio. Então, geralmente, a criança, quando ela está iniciando ali a sentar, que ela está sentando com apoio ainda, ela se joga para frente, né, ela coloca as mãozinhas para frente do corpo para se apoiar. Numa infecção ali de sistema nervoso central, ela vai jogar as mãozinhas para trás para tentar também diminuir ali a compressão radicular, né? Então, para tentar diminuir os espaços ali vertebrais, ela acaba se jogando para trás, também fazendo como se fosse uma postura de opistótomo, tá? Então, esse seria um sinal do tripé, né? E o lessage, que eu já falei para vocês, né? Que seria de apoiar o membro inferior, né? O pezinho ali, pode ser no chão, pode ser na maca, e aí também eles vão tentar fazer uma postura também de opistótomo, tá? Então, alterações do exame neurológico seriam as alterações de consciência, com sonolência, letargia, irritabilidade, o coma, né? Alterações da pressão, aumento da pressão intracraniana, então, o abaulamento da fontanela, uma paralisia também do terceiro, do quarto ou do sexto par, né? Quando a gente faz o fundo de olho, a gente tem um edema ali de papila, né? Então, opa, se tem edema de papila, quer dizer, então, que eu já tenho hipertensão intracraniana. Porque muitas vezes, para que ocorra a manifestação do edema de papila, eu já tenho pelo menos de 24 a 48 horas de hipertensão intracraniana para que surja esse edema de papila. Então, tem edema de papila ali, vamos com mais cuidado, tá? É melhor ter uma imagem antes para depois puncionar esse paciente, tá? As convulsões, né? Lembrando aqui que, por exemplo, as convulsões que ocorrem nas primeiras 48 horas, assim, do quadro clínico, ela, né, ocorreu pela infecção do sistema nervoso central. Então, se eu já estou ali tratando aquele paciente há uma semana já de meningite, né? No início do quadro ele não tinha feito crise. E aí já está em uma semana de tratamento, esse paciente começa a fazer crise, ou esse meu antibiótico não está tratando e eu tenho que, né, trocar o antibiótico, né? Aí eu tenho que repuncionar esse paciente para poder avaliar isso, ou é um paciente que vai ficar com uma sequela já pela meningite, pela infecção, e provavelmente vai ficar com uma epilepsia pela sequela ali da meningite, tá? Então, é um mau prognóstico quando eles começam a convulsionar após a instituição do tratamento, tá? Os sinais focais, né? Então, as hemiparesias, a paralisia facial, alterações visuais, às vezes o paciente pode ir referindo diplopia, né? Então, sinais focais, né? E geralmente quem acaba cometendo e levando muito a sinais focais das meningites, né, dos agentes bacterianos, é o pneumococo, tá? Então, de complicações que a gente tem da meningite, é o aumento da pressão intracraniana, né? O paciente pode evoluir com um edema cerebral difuso, e aí pode acabar evoluindo com uma síndrome inapropriada do hormônio antidiurético, ele pode evoluir para um choque séptico, para um estado de mal convulsivo, né, com crises convulsivas refratárias. Ele pode acabar evoluindo para uma ventriculite, para um abscesso, fazer isquemia, então ele
pode fazer um AVC isquêmico pela infecção, né? Pode ficar com comprometimento de nervos cranianos, pode ter artrite, um derrame pericárdico, então pode ter alterações, né? Pode ter complicações de outras, né, sistêmicas, assim, não puramente do sistema nervoso central, tá? E para o diagnóstico, a gente vai ter hemograma, a gente vai pedir hemocultura, né? Os eletrólitos, glicose, ureia e creatinina. A glicose, tá, gente? Ela é extremamente importante, principalmente quando a gente vai fazer a punção lombar, tá? Muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Mas, por exemplo, quando a gente faz uma punção e vem ali o valor da glicorraquia, ou seja, da glicose no líquor, se eu não tenho uma glicose prévia, se eu não sei quanto é, pelo menos o HGT daquele paciente, eu não tenho como avaliar se aquela glicemia, se aquela glicorraquia ali está alta ou está baixa. Porque, por exemplo, se o meu paciente estava hipoglicêmico, né? Se ele chegou ali para mim e ele estava com uma glicemia de 50, aí eu vou fazer a punção lombar dele e a glicorraquia dele vem de 35. Não está baixa, mas se eu pegar um valor isolado ali, 35, opa, está baixa essa glicorraquia. Não, né? Se a glicemia dele era de 50, não está baixa, porque quando a gente fala no valor da glicorraquia, é referente, né, à glicemia do paciente. Então, tem que vir abaixo de 50% da glicemia, né? Entre 40% e 50%, para eu considerar essa glicorraquia baixa. Então, quando a gente for fazer o líquor num paciente, é importante que a gente faça pelo menos um HGT desse paciente e tenha uma base dessa glicemia dele, tá? As provas de coagulação, né? Para ver aquela questão ali do RNI, se o paciente pode ter maior risco de, né, ir a um sangramento intracraniano, tá? A neuroimagem, naquelas ocasiões que a gente já conversou, né, que precisa para a gente depois fazer a punção lombar, e o líquor, né? É o líquor que vai me ajudar também a fechar o diagnóstico, para poder me dizer se, de repente, essa meningite é uma meningite bacteriana, se pode ser uma meningite tuberculosa, se pode ser uma meningite viral, né? Se pode ser uma encefalite, tá? Hepática, por exemplo. Então, a punção, né? A gente vai fazer a punção geralmente, né, aqui na região lombar, tá? Poderia até fazer, já vi gente fazendo em região cervical, mas não é o comum, tá, gente? O normal é a gente fazer aqui na região lombar, tá? A gente a gente faz uma linha, né, imaginária aqui na crista ilíaca, né, passando de uma crista ilíaca a outra, tá? A posição do paciente, ele pode estar em decúbito lateral, ou pode ser, né, tem gente que também gosta, nas crianças menores, de fazer com ela sentadinha, tá? Então, isso depende muito de como ficar melhor, assim, para quem está realizando o exame, tá? Não tem um certo e um errado, né? Então, a gente só precisa aqui, né, fazer a flexão, né, certinha aqui da coluna, para a gente conseguir chegar no espaço e conseguir, né, tentar não acidentar na retirada ali do líquor, tá? Lembrando que quanto menor aqui o número, maior o númerozinho, né, aqui, mais fininha é a agulha, tá? Então, quanto mais fina for a agulha para fazer a retirada, a punção, diminui o risco de evoluir com fístula, né? Pode diminuir a questão também da cefaleia pós-punção, né? Então, geralmente na criança, assim, aqui nas crianças maiores e para os adultos também, de 22 a 25 o calibre da agulha. Mas nos menorzinhos a gente pode usar até um 27, tá? E aqui o espaço, né, entre L4 e L5, né, nas crianças maiorzinhas, e nos lactentes a gente faz entre L2 e L3, tá? Essa figura aqui é para vocês tomarem conhecimento do manômetro, tá? Então, assim, quando a gente faz a punção lombar, o ideal sempre seria a gente acoplar aqui o manômetro, né, na punção,
tá? Para a gente poder ver a pressão de saída do líquor, tá? Porque isso também vai nos ajudar. Lembra que nas meningites bacterianas, nas meningites por criptococo, né, tem uma pressão aumentada, então é através deste manômetro aqui que a gente vai conseguir saber quanto que está a pressão, tá? Mas, infelizmente, é difícil ter um hospital que tenha um manômetro e que tenha um manômetro funcionante, tá? Mas seria o ideal, assim, a gente funciona, aí acopla o manômetro, né? Faz a verificação da pressão, aí tira o manômetro, coleta a quantidade de líquido que precisa, né? Geralmente a gente faz, né, para cada tubinho, umas 20 gotas, que vai dar aproximadamente 1 ml. Às vezes precisa, dependendo de cada hospital, de 2 vidrinhos, às vezes de 3, tá? E depois, quando termina de fazer a retirada do líquor, acopla de novo o manômetro para ver quanto que ficou a pressão no término, né, da retirada do líquor, tá? E aí, o que pedir, né? A gente pede, né? Geralmente, assim, tem hospitais que tu coloca assim, rotina de líquor, tá? E aí já vai vir a citologia, né, diferencial, já vai vir a bioquímica e a cultura com o GRAM, né? O PCR, em qualquer hospital, tu vai ter que especificar qual é o PCR que tu queres. Então, se tu quiser pesquisa de outras coisas, tipo VDRL no líquor, para ver se pode ser uma neurosífilis, se tu quer um PCR para herpes, aí tu tem que colocar lá, né, PCR para herpes. Se tu quer um PCR pro corona, né, tu tem que colocar lá específico. Então, principalmente os agentes virais, a gente tem que especificar, né, qual que a gente quer. Isso não vem numa rotina de líquor normal, tá? Cuidados, né, após a punção. Então, isso daqui é muito mais de prática do que que tem em livros, assim, tá? Então, a gente pede, né, que o paciente faça um repouso absoluto, né, pelo menos por 6 horas, ou seja, fique lá deitadinho, sem estar sentando, caminhando, né, por 6 horas, para tentar diminuir as chances de evoluir para uma cefaleia pós-punção, né? Repouso relativo, né? Então, pelo menos por 48 horas, evitar de fazer esforços, assim, né? Ninguém vai também fazer uma punção lombar aqui e vai sair jogando futebol amanhã, né? Então, evitar os esforços, tá? Pelo menos por 48 horas. Hiperidratação, né? Pode fazer uso de anti-inflamatórios ali por 3 dias, tá? E assim, no momento que a gente faz a punção, a gente observa também, né, a questão do líquor, se é um líquor claro, se é um líquor xantocrômico, se é um líquor mais hemorrágico, né? Então, a gente observa o aspecto do líquor ali, tá? Porque, assim, quando a gente tem um acidente, como é que eu diferencio um acidente de punção, por exemplo, e uma hemorragia subaracnoide, né? Geralmente, nos acidentes de punção, a gente, né, o líquor vem mais vermelho ali no início, mas depois ele começa a clarear. Numa hemorragia subaracnoide, não, a gente funciona, o líquor vem vermelho, tu continua lá esperando que vai clarear, ele continua vermelho e não clareia nunca, tá? Então, ali é um sinal, assim, bem importante de que há uma hemorragia subaracnoide, tá? Complicações, assim, na criança, né, a cefaleia pós-punção, essa cefaleia pós-punção aqui de 10% a 40%, ou seja, é a complicação mais comum, tá? Mas isso aqui é mais uma prevalência nos adultos, na criança isso fica mais difícil da gente avaliar, né? Principalmente nos bebezinhos ali, nos lactentes, que não vão falar nada pra gente, né? Então, mas a cefaleia pós-punção é uma das principais complicações da punção lombar, tá? Fístula também é uma outra complicação que pode ocorrer, né? Mas isso daí também já é mais raro, tá? Assim, questão de paciente evoluir com algum déficit motor após uma punção lombar, isso aí é só se tu fez, né, a punção muito alta, não pegou L4, L5 ali, para pegar alguma terminação nervosa, porque geralmente isso não acontece, tá?
Então, de complicações principais seria a cefaleia mesmo pós-punção, tá? Aqui eu vou deixar para vocês o valor, né, dos líquor. Por exemplo, um líquor de pressão de abertura entre 5 e 20 centímetros de água, ou de 50 a 200 milímetros de mercúrio, tá? Depende ali de que valor, né, que vai estar. Então, isso daqui é o normal, né? Geralmente, para líquor que venha com uma pressão acima de 20 centímetros ou acima de 200, aí é um líquor hipertenso, tá? E nas meningites virais, geralmente também ele vai vir em um valor normal, tá? Ou se eleva muito pouco ali a pressão, tá? Os leucócitos, é importante a gente falar assim que o normal, tá? Acima de 1 mês e até adultos, é entre 0 e 5 leucócitos, tá? Só que no recém-nascido, né, termo, prematuro, eles até têm um pouco mais de leucócito no líquor, tá? Então, para a gente considerar infecção nessa faixa etária, nos recém-nascidos, geralmente tem que ser leucócitos acima de 30, tá? Então, só lembrando dessa diferença, né? Lembrando que a barreira hematoencefálica do recém-nascido ela ainda não está tão bem constituída, né? Então acaba extravasando, né? Normalmente leucócitos do sangue do recém-nascido para o líquor, tá? Por isso que ele tem uma maior quantidade de leucócitos ali no líquor dele, tá? Sem que seja infecção. Aí, numa infecção bacteriana, geralmente os leucócitos, eles vêm acima de 500, tá? 500, 1.000, 3.000 leucócitos. E já na infecção viral, ela fica acima de 5, entre 5 e 500, tá? E a questão da diferenciação dos leucócitos, né? Geralmente, numa infecção bacteriana, a gente tem predomínio de polimorfo, né? E numa infecção viral, a gente tem predomínio de mono. Só lembrando que, às vezes, né, se está muito no início essa minha infecção viral, logo no início eu posso ter também polimorfo, e depois ele acaba se transformando para mono, né? Então, na verdade, no líquor a gente não vê um único fator, a gente não vai olhar só para o leucócito, só para a glicose, a gente vai ter que olhar ele como um todo. Então, também a proteína vai nos ajudar, né, se pode ser uma infecção mesmo bacteriana ou não, porque geralmente a gente tem um aumento de proteína no líquor bacteriano, então eu vou ter entre 100, 500, né, pode ter até mais proteína no líquor, tá? Já numa infecção viral, geralmente a proteína fica abaixo de 100, e o normal é até 40, tá? E a glicose, né? Lembrando que numa infecção bacteriana eu vou ter consumo de glicose, né? Então eu vou ter uma glicose abaixo, uma glicorraquia, né? Na verdade. Então eu vou ter uma glicorraquia menor de 40% da minha glicemia. Por isso é importante a gente ter o valor da glicemia. Senão eu fico com aquele valor isolado ali da glicose, eu não sei dizer se aquilo ali está baixo, se está alto, né? O paciente faço ali o líquor, o paciente está com, vamos dizer, 80 de glicose, né, de glicorraquia. Aí eu vou pensar assim, um valor bom de glicorraquia, mas aí o paciente chegou para mim e estava com 200 de glicemia. Opa, não, né, tá bem abaixo da glicemia do paciente. Então, eu preciso desse valor para eu poder avaliar direitinho, tá? E o GRAM, né, que vem. Então, por exemplo, ele vem para a gente assim no líquor, diplococo gram positivo, tá? Ele não vai vir aqui streptopneumoniae, tá? Eu coloquei aqui para vocês se ligarem, né, do que é cada um. Mas vai vir ali na cultura diplococo gram positivo, então eu tenho que saber que um diplococo gram positivo é um streptopneumoniae, tá? Para poder iniciar o tratamento, né? E aí depois, na cultura, né, porque o GRAM, ele sai logo nas primeiras horas ali, junto com o valor do líquor ali, né, com os outros valores, mas a cultura, ela só sai 3, 4, 5 dias depois. Aí sim, na cultura vai vir confirmando o crescimento do estrepto,
tá? Então, se é um diplococo gram-negativo, isso daqui é uma Neisseria meningitidis, tá? Um cocobacilo gram-negativo, né? Então, eu vou pensar no hemófilo, tá? Então, vai vir ali só no gram, né, vai vir ali só, vamos dizer assim, a característica do agente. Depois é que vai vir realmente o agente que estava crescendo ali na cultura, tá? Aqui nos casos, assim, para a gente não invalidar, vamos dizer, um líquor que tenha ocorrido um acidente de punção, né? Então, a gente pode fazer essa regrinha ali de 3, tá? Porque o correto, na verdade, fiz o líquor, acidentou, eu tenho que repetir esse meu líquor 24 horas depois, tá? Mas, para ter uma ideia se realmente pode ter uma infecção ou não, aí a gente faz o seguinte, né? Para cada 1000 hemácias que apareçam naquele líquor, eu vou retirar um leucócito, para eu poder, então, ter o valor ali realmente dos leucócitos naquele líquor, tá? E a mesma coisa eu faço com a proteína, né? Então, eu desconto 1,5 miligramas de proteína para cada 1000 hemácias que tenham naquele líquor, tá? Então, a neuroimagem, para que eu vou pedir? Se eu quero descartar um processo expansivo, né, que possa estar levando a uma herniação antes de fazer a minha punção lombar, né? Se o paciente está em coma, né, também é importante a gente fazer uma neuroimagem. Se o paciente já tinha uma história prévia de hidrocefalia, né, e aí começou a ter alteração de sensório, com vômito, com prostração, com crise convulsiva, então eu vou ter que fazer uma imagem, né, porque eu posso ter obstrução ali daquela DVP, né, e posso estar fazendo uma piora do quadro dele ali. Se é um paciente que tem fístula licórica, né, um caso, né, recente de trauma, então foi um paciente que fez um trauma, mas tinha ficado bem, foi liberado, não tinha uma imagem prévia, e aí 24 horas depois volta convulsionando, volta com febre, então a gente tem que fazer, né, uma imagem para poder ver se aquele paciente de repente não está evoluindo com um hematoma, não está, ou de repente até teve uma fratura ali, e deixaram passar, e aí acabou sendo uma porta de entrada, e está fazendo uma meningite por isso, né? Nos casos de papiledema, né? Porque lembra que a papiledema, ela é uma indicação de hipertensão intracraniana já importante, então a gente precisa de imagem, e os sinais focais no exame neurológico também, tá? O tratamento, né? Então, na suspeita, eu já inicio o antibiótico, então vamos dizer, eu estou no interior do interior, não tenho tomo, não, o paciente tem alguma daquelas contraindicações, é um paciente que chegou extremamente rebaixado, que chegou convulsionando, que pode ter uma hemiparesia, né? Aí tu não sabe se é a paralisia de Todd ou se pode ser por uma herniação já. Não tenho como fazer a tomo, não vou me arriscar a fazer a punção, né, e de repente piorar aquele quadro ali. O que eu vou fazer? Eu faço um hemograma, eu faço uma hemocultura, né, porque lembra que eu posso pedir ali o agente no sangue, que pode estar presente, né, e aí vou encaminhar esse paciente, mas eu já inicio o tratamento, tá? Eu começo já com o tratamento. Depois, num centro maior, depois de fazer uma imagem, e aí, né, eles vão decidir lá se dá ou não para fazer a punção, e aí eles vão decidir se seguem ou não com o tratamento, mas eu já iniciei o tratamento, tá? Então, nos recém-nascidos, a gente utiliza muito a AMP, né, associado a cefotaxima, tá? A gente não utiliza as cefalosporinas de terceira geração, né, porque induz muito mais a resistência bacteriana nessa faixa etária, tá? E também a gente acaba tendo um risco maior de evoluir com uma encefalopatia por elas nessa faixa etária, tá? Então, recém-nascido a gente trata com AMP e cefotaxima, tá? Já os pacientes acima de 1 mês, até adultos, a gente pode já utilizar a ceftriaxona, tá? E aí a dose da ceftriaxona é de 100 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas, tá? Então,
Perdão, só lembrando que ceftriaxona é uma medicação para ser usada para, né, principalmente para infecção do sistema nervoso central, tá? Então, não é para estar sendo usada para uma amidalite, porque a criança não aceita tomar medicação via oral. Não é para estar sendo usada por uma otite, porque a criança não aceita medicação via oral, ou porque a mãe acha mais cômodo ir lá e fazer uma injeção uma vez ao dia, tá? Então, tem indicações, tá? E a gente não pode estar usando antibiótico sem necessidade, tá? Aí vamos dizer que eu comecei meu tratamento ali com ceftriaxona na criança e 48 horas, 72 horas, essa criança não está melhorando. Então, eu vou considerar associar a vancomicina, tá? Então, às vezes no adulto, né, eles acabam começando tudo junto, ceftriaxona e vanco, né? Mas na pediatria a gente inicia, né, com ceftriaxona, e depois, se a criança não melhora, a gente associa a vanco, tá? A gente é um pouquinho, ou deveria ser pelo menos um pouquinho mais cauteloso, tá? Ai, desculpa. Então, na suspeita, iniciar antibiótico o mais precoce possível, tá? Uso, né, empírico de vanco mais cefotaxima ou ceftriaxona para todas as crianças a partir de 1 mês, né? No caso, aí fiz o líquor, depois veio o meu agente, isso nos casos, né, de quem já começa com um vanco e ceftriaxona tudo junto. Aí eu fiz antes o meu líquor, depois na cultura vem um agente que é sensível à penicilina, né, ou as cefalosporinas, eu suspendo a vanco e mantenho o tratamento com ceftriaxona só, tá? Tempo de tratamento. Então, se o meu agente é um pneumo, né, se eu conseguir isolar, e é um pneumo, é um hemófilos, eu vou ter que tratar de 10 a 14 dias, tá? Se é um meningo, eu trato por 7 dias. Se é uma listéria, eu vou tratar de 14 a 21 dias, né? Se for um estáfilo, é no mínimo 14 dias, tá? E aí, geralmente, estáfilo e os bacilos gram-negativos, como as pseudomonas, né? Esses aí, geralmente, a gente tem que acabar repuncionando a criança, tá? Por exemplo, um pneumo, um meningo, se eu fiz ali o meu líquor no início do tratamento, isolei o agente, já estou tratando, e a criança vai evoluindo com melhora, não tem a necessidade de eu repuncionar aquele paciente no final do tratamento, tá? Ele está lá jogando bola já na enfermaria, tá febril já desde o segundo dia de tratamento, né? Eu completo ali os dias certinhos de tratamento, até mantenho a criança ali internada 24 horas sem antibiótico e depois eu dou alta, tá? Mas no estáfilo e nos gram-negativos, não, tem que ter um pouquinho mais de cautela, tá? Então, eu trato o estáfilo no mínimo por 2 semanas ali, aí eu repunciono aquele paciente para ver se ainda vai crescer alguma coisa, se tem uma melhora do líquor, né? E muitas vezes eu acabo tratando mais 7 dias esse paciente, tá? Isso tanto para o estáfilo quanto para os gram-negativos, tá? O clorofenicol, ele é um antibiótico que ele pode ser usado, né? Ultimamente ele não é usado mais para quase nada. Mas vamos dizer que eu estou num local que eu não tenho ceftriaxona, que eu não tenho AMP, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Começa um clorofenicol. Ele é um antibacteriano que ele é bacteriostático, ele pode também até pegar os gram-negativos, tá? Mas geralmente, por que a gente não utiliza assim tanto dele? Porque ele acaba, por exemplo, se o paciente tem um pneumo, né, ou se ele tem um meningo, ele não mata. Então, a gente vai ter que acabar usando outro antibiótico também, porque senão aquele paciente pode ficar colonizado com a bactéria. Até trata a meningite, mas ele ainda fica colonizado e ele ainda pode transmitir para os outros. Então, a gente só utiliza o clorofenicol naquelas questões assim, que eu não tenho, assim, os outros para usar, a gente acaba utilizando o clorofenicol, tá? A dexametasona, né, que é um corticoide,
Antigamente, ela entrava meio que tudo junto, né? Tu dá o antibiótico e já começa a dexametasona, tá? Nos adultos, eu sei que ainda tem essa conduta, mas na pediatria, né, a gente acaba só associando a dexametasona naqueles casos em que o paciente está fazendo uma hipertensão intracraniana importante e que o paciente ele está fazendo um edema, né, citotóxico, um edema ali, né, difuso do encéfalo, aí a gente acaba associando a dexametasona, tá? Mas se não tem isso, a gente só deixa o antibiótico mesmo, tá? Porque os trabalhos foram mostrando que a dexametasona, ela diminui a penetração do antibiótico no sistema nervoso central, né? Então, a gente acaba não utilizando ela por esse motivo, né? Nos primeiros trabalhos, assim, que também tiveram seu viés ali, né, de realização, eles induziram que o uso da dexametasona diminuía, né, as sequelas quando o agente era por hemófilos e pneumococo, tá? Mas os trabalhos mais recentes vêm mostrando que não, tá? Que não tem muita essa associação. Então, a gente só usa mesmo mais naqueles casos de hipertensão intracraniana importante, né, e um edema cerebral importante também, tá? E aqui eu já até falei para vocês, né, quando eu vou repetir o líquor, né? Então, se eu não tenho uma boa resposta clínica, né? Então, comecei antibiótico, 48, 72 horas depois o paciente continua fazendo febre, pode convulsionar de novo, ainda não está, né, bem de estado geral, eu tenho que repuncionar para reconsiderar a troca do meu antibiótico, tá? Ou naquelas bactérias multiresistentes, hospitalares, né, nos gram-negativos, aí eu também vou tratar 2 semanas, repunciono meu paciente para ver como é que está esse líquor e ainda trato por mais 1 semana, tá? E aí depois dessa 1 semana, se o paciente estiver bem, aquele meu líquor ali que eu fiz 2 semanas depois também me mostrou uma melhora, eu não preciso repuncionar, tá? Então, o prognóstico vai depender do diagnóstico, do diagnóstico precoce, né? E de eu ter instituído também meu tratamento de forma precoce, né? Do estado também que esse paciente chegou para mim e se ele tinha ou não, né, doenças prévias, tá? Então, no período neonatal, a mortalidade pode chegar até 20%, né? Já nas crianças maiores e adultos, cai para 10%, até menos de 10%, tá? De sequelas, né? Geralmente o pneumo é o que mais traz sequela, né? Até 20% dos casos, né? Podem evoluir com sequela e da Neisseria, né? Fica entre 10% e 15%, tá? De evolução desfavorável. Das sequelas mais comuns é a perda auditiva, né? O pneumococo é o que causa mais perda auditiva. E a epilepsia, né? Também, né? Como eu falei para vocês, se eu já instituí o tratamento, o paciente já está lá tratando, e ele começa a convulsionar, né? Bem depois, são mal prognósticos, quer dizer que já teve ali já ficou uma sequela, aí a gente vai pedir eletroencéfalo também, né? Mas o risco desse paciente sair com um anticonvulsivante é bem grande, tá? Porque ele pode evoluir uma epilepsia após a infecção, tá? E as deficiências, né? Deficiência cognitiva também. Então, quanto mais novinha aquela criança, né, teve a meningite, maior o risco dele ter um comprometimento maior, de acabar ficando com uma deficiência cognitiva também, tá? Quanto às profilaxias, né? Então, para quem eu vou fazer profilaxia, tá? Geralmente são para as pessoas que moram com o doente ali, né? Que tiveram um contato maior. Então, eles colocam, assim, pelo menos um contato de 20 horas ou mais semanais com o paciente, né? Os indivíduos da área da saúde, né? Que não se paramentam, por exemplo, né? Corretamente. Então, não usam máscara ali, né? Para poder fazer a punção lombar, ou de repente para entubar o paciente chegou instável e vai lá, né? Querendo ser o bambambam, esquece de se proteger e vai lá e entuba o paciente sem nenhuma proteção. Então, esse ali que teve contato, né, com as gotículas do paciente e tudo,
precisam, né, fazer a profilaxia também. Então, assim, a gente precisa ter, né, esse pensamento de que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se proteger para poder prestar a assistência, tá? Então, os contactantes de creche, né, porque, né, geralmente ficam mais de 20 horas semanais ali, as professoras, as crianças da creche, né, da mesma sala, tá? Os profissionais, né, que eu já falei da área da saúde. E quais são os agentes? Então, se eu fiz os primeiros atendimentos ali para uma criança que fechou para a hemófilos influenza e para o meningococo, então esses eu preciso né, receber a profilaxia, né? Eu e os outros contactantes, tá? O pneumo, a gente não vai fazer a profilaxia, tá? Então, é para esses 2 agentes bacterianos, tá? Principalmente. E aí, o que eu vou usar de medicação? O correto, a primeira escolha, é a rifampicina, tá? Então, seria, né, para os adultos, uma dose de 600 miligramas por dia, uma vez ao dia por 4 dias, né? Nas crianças, a gente usa de 10 a 20 miligramas por quilo também, uma vez ao dia por 4 dias, isso no hemófilo. Se for no meningo, a gente também utiliza a rifampicina, mas a gente utiliza de 12 em 12 horas e utiliza por 2 dias, tá? Uma outra opção, né, e que geralmente os profissionais da saúde acabam utilizando é a cipro, né, 500 miligramas dose única, ou a ceftriaxona, tá? Que aí pode usar 250 miligramas dose única nos adultos, e nas crianças a gente faz 125 miligramas dose única, tá? Cipro a gente não pode usar em criança, né? Então, só nos raríssimos casos a gente acaba utilizando o cipro, né? Então, só lembrando isso, abaixo de 12 anos, quase nunca a gente vai usar as quinolonas nos pacientes pediátricos, tá? E só para falar um pouquinho das encefalites, eu vou falar da encefalite viral um pouquinho, né? Então, só relembrando os agentes, né? O herpes, né? Tipo 1, 2, 6, o 7, o que causa varicela zoster. Então, todos o coxsackie, o ecovírus, enterovírus, então, todos eles, o Epstein-Barr, o sarampo, a influenza, qualquer vírus, ele pode acometer o sistema nervoso central, tá? E assim, quando a gente tem principalmente uma encefalite por herpes, muitas vezes o prognóstico dela é muito pior do que, às vezes, uma meningite, por exemplo, por meningo, tá? Primeiro que os tratamentos, né, com os antivirais, assim, a gente acaba até utilizando, né, principalmente para a encefalite herpética. Para os outros vírus, a gente não tem o que fazer, né? Então, para a encefalite herpética, exceto, desculpa, pelo CMV, que a gente usa o ganciclovir, tá? Mas nas encefalites por herpes, a gente usa o aciclovir, né? E nas outras a gente não tem muito o que fazer, tá? E aí, a transmissão também é bem parecida, né? É através das gotículas respiratórias, então tem uma infecção de via aérea superior, vai ter disseminação para o sangue, vai passar a barreira hematoencefálica, né? E aí eu vou ter, né, todo o acometimento bem parecido com o da bacteriana, tá? No vírus da raiva, né, e até alguns herpes, assim, pode ter uma disseminação por via neuronal. Então, essa é a diferença só, tá? Então, eu vou ter uma necrose ali neuronal, então tem um acometimento só um pouquinho diferente no caso do vírus da raiva e alguns herpes, e às vezes o herpes também, tá? Mas, de maneira geral, é bem parecida com a bacteriana. De manifestações clínicas, eu vou ter febre, mal-estar geral, a cefaleia, posso ter também sintomas gastrointestinais assim, associados, vou ter alteração de nível de consciência, com torpor, desorientação, os déficits focais, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, por exemplo, da encefalite herpética, é que ela, né, acomete principalmente o lobo temporal, né? Então, ela pode levar a uma esclerose temporal bem importante, né? Ela às vezes abre um quadro com um estado de mal epilético, tá? No eletroencefalograma, ela vai apresentar
alterações, assim, que são bem específicas do herpes, assim, né? Que são as ondas trifásicas, que a gente chama, né? Então, o paciente chegou convulsionando, eu vou pedir um eletro para ver se ele está num estado de mal epilético ali visualizado, né? No eletro, que às vezes o paciente para de convulsionar, mas ele continua tendo crises eletrográficas, tá? E aí só um eletro para me dizer que ele está fazendo ainda as crises eletrográficas. E aí vem um eletro desse com as ondas trifásicas. E aí vem lá descrito pelo eletroencefalografista a presença de ondas trifásicas em região temporal, né? Isso aí é muito, muito, muito sugestivo de uma encefalite herpética, tá? Então, isso é o que eu quero mais chamar a atenção, né, de vocês, até porque isso cai nas provas, tá, de residência. Então, daqui 3 anos, né, 2 anos e meio, vocês estão fazendo prova de residência, e tem uns iluminados, assim, que resolvem perguntar coisas bem específicas, assim, para vocês, né, porque isso a gente aprende durante a residência de neuro, mas eles acham que o médico geral precisa saber. Então, estou falando para vocês, porque caso caia em prova, vocês não vão ser pegos de surpresa, tá? E, do mais, assim, o resto só coloquei... do sarampo, só falando para vocês, que a gente pode ter... essa pro aí nem tem mais sarampo no mundo, né? Ela está falando de sarampo por quê? Porque tem surgido novos casos de sarampo graças àquelas criaturas divinas, assim, que não querem vacinar seus filhos, né? Então, eles acabam expondo as outras pessoas, né? Porque mesmo que eu tenha sido vacinada, não quer dizer que eu não possa evoluir com a doença, né? Eu posso ter uma resposta bem menos intensa, né? Mas, de repente, dependendo de como está o meu sistema imunológico, eu posso acabar evoluindo também com a doença. Então, o sarampo, ele pode ter 2 tipos de acometimentos, tá? Tanto uma encefalite ali aguda, tá? E uma encefalomielite pós-viral, que faz o rash, faz febre, faz a coriza, tem aquelas manchas de Koplik aqui, né, que são essas manchinhas brancas que aparecem na bochecha ali, né, e acabar evoluindo com um quadro de encefalite bem parecido com o herpético, assim, só não com os acometimentos temporais, mas assim, com sensório, toda essa clínica, né, das encefalites. Assim como também ele pode fazer uma manifestação tardia, que seria uma pancefalite esclerosante subaguda, tá? Que é o PES, que a gente chama. Que aí são manifestações que podem ocorrer de 8 a 10 anos após o quadro inicial. E aí pode, muitas vezes, surgir com alterações comportamentais, com alterações de personalidade. Então, começa a ter... um baixo rendimento escolar, pode ter crises epiléticas, né? Pode começar com quadros tipo de alucinação, tá? Então, pode começar como se fosse um quadro psiquiátrico e, de repente, essa poencefalite esclerosante, que não tem muito que a gente fazer e, geralmente, o paciente acaba evoluindo a óbito, tá? Então, né, por isso que eu falo a necessidade de vacinar, né? O tratamento, né, quando a gente usa ali o aciclovir, a dose é de 20 miligramas quilodose no neonato, né, de 8 em 8 horas, e de 10 miligramas quilodose de 8 em 8 horas nas crianças maiores, tá? E é isso, gente. Bastante coisa, né? Bastante. E isso que eu não falei de todas as meningites, hein? Imagina se eu fosse falar. Mas digam lá, dúvidas? Acho que por agora era isso, Pro. Uhum. Então, meninos, se depois também vocês quiserem, né, fazer perguntas, né, vão estudar e aí quiserem fazer perguntas depois, estou à disposição.
Mas estudem. Beleza, prof. Obrigada. 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 Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada, prof. Obrigada, Pro. Tchau. Tchau.